Fala galera, hoje é dia de Universo Invencível. É uma história da Image Comics, escrita por Phil Hester e desenhada por Todd Nauck entre 2013 e 2014. O 18º arco de Invencível é chamado de A Morte de Todos. Uma HQ cheia de tragédias e catástrofes. Só que o foco é o próprio Invencível e os Viltrumitas. Mas enquanto tudo isso acontecia, os outros heróis do mundo tinham as suas próprias histórias. E isso é retratado aqui num quadrinho paralelo chamado Invincible Universe, ou Universo Invencível, com 12 edições, que é praticamente um terceiro volume da série Guardian the Globe. E como esses eventos se passam em paralelo do volume 18, eu considero um volume 18.1. E esse é o último spin-off da série. Como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa logo depois da conversa entre Mark e Cecil, depois do Invencível ter matado o Dinossauros. A conversa que terminou com o Invencível aceitando voltar a trabalhar para Cecil. Logo depois que Mark deixa o local, uma mulher se transporta para lá. Era a nova assistente de Cecil, substituindo o assistente anterior que morreu durante as enchentes provocadas pelo Dinossauros. O seu nome é Marisol Velasquez. Mas ela recebe o codinome de Agente Edelman, já que Cecil dificilmente lembra os nomes dos seus secretários, e chama todos como Eldenman, mesmo que o original tenha morrido há uns 3 agentes atrás. Eles voltam para a Agência de Defesa Global, onde Cecil monitora as atividades dos heróis, fazendo de tudo para salvar os civis e conter as enchentes. E na sequência, ele vai ao encontro dos Guardiões do Globo, que recebem de volta o próprio Kid Thor. O Kid Thor tinha sido morto ao ter a sua alma absorvida por Thoth, mas quando a Knockout colocou seu martelo sobre o seu corpo, ele voltou à vida. Aparentemente, o Kid Thor tem uma ligação mística com o martelo, que era uma herança de família. Mas quando o robô pega o martelo para estudá-lo, o Kid Thor morre mais uma vez. E volta logo em seguida quando toca no martelo de novo. Ou seja, de agora em diante, Kid Thor depende totalmente do seu contato físico com o martelo para permanecer vivo. Sendo assim, o robô constrói uma luva especial para garantir que o Kid Thor permaneça sempre com esse contato. Cecil então rapidamente manda os heróis voltarem para a ação. Mas eles estavam cansados, já que não pararam de trabalhar desde que todas essas tragédias aconteceram, o que gera uma discussão entre os heróis e Cecil. Só que essa discussão é interrompida quando o próprio Cecil começa a deteriorar. Acontece que Cecil precisa, de tempos em tempos, se submeter a um tratamento especial para manter a sua pele artificial. Só que, por tudo que aconteceu, ele não tem ido ao tanque de regeneração nos últimos dias. Sendo assim, Brit e a nova agente Edelman levam Cecil para a câmara com urgência, forçando Cecil a um descanso. Só que esse descanso é interrompido, porque Cecil recebe a visita surpresa do Sr. Liu, transportado até ali pelo isótopo. Só que, para surpresa de Cecil, Liu estava ali para pedir ajuda. Acontece que a forma astral de dragão que o Sr. Liu consegue assumir é na verdade o espírito de um dragão real que viveu anos atrás. Eras atrás, esse dragão devastou muitas terras, incluindo a terra natal do Sr. Liu, junto da sua família. Mas o dragão foi contido por vários feiticeiros que se aliaram para derrotá-lo. Mas era preciso aprisionar o dragão em algo ou alguém. E o próprio Sr. Liu se ofereceu. Desde então, o Sr. Liu vem sendo a prisão viva desse dragão, sempre controlando a criatura. Por isso o Sr. Liu vem prolongando a sua vida também. Por isso que atualmente ele tem muito mais partes mecânicas e artificiais do que humanas, justamente para prolongar ainda mais a sua vida e manter o dragão aprisionado.
Mas agora ele não está mais conseguindo contê-lo, porque o Sr. Liu está morrendo por um tumor no cérebro. Então ele pede a ajuda de Cecil para tentar evitar a sua morte, para assim não libertar o dragão. Sem escolha, Cecil pede a ajuda do robô, que é totalmente contra ajudar um vilão. Mas no final ele entende e concorda que tentar remover o tumor do Sr. Liu para evitar a libertação do dragão seria o menor dos dois males. Então a operação acontece dentro da penitenciária Stronghold, onde Liu era mantido preso. O problema é que durante a operação, o Sr. Liu perde a consciência e o dragão se aproveita disso para se libertar. Diante dessa situação, Cecil não vê escolha senão chamar a cavalaria. Só que um dos escombros provocados pelo dragão cai em cima de Cecil, o deixando inconsciente. Então é a própria agente Edelman quem faz a convocação. Ela chama todo mundo. Não só os Guardiões do Globo, mas os Capes, os ativistas, o Homem-Lobo, o Tech Jacket, o Imortal e o próprio Invencível. Inclusive, enquanto essa luta acontece contra o dragão, heróis mais urbanos como o Chupacabra cuidam para evitar que vilões como o Doutor Sísmico e o Kill Cannon aproveitem da confusão para fugir da prisão. Mas no final, a batalha é vencida, já que o robô consegue salvar a vida do Sr. Liu substituindo as partes mortas do cérebro dele por partes do cérebro artificial de um dos seus autômatos. Dessa forma, o Sr. Liu é salvo da morte e o dragão volta a ser contido. E claro que, depois de salvo, o Sr. Liu bate em retirada, antes de ser preso mais uma vez. Assim como o robô, os outros heróis também não gostam muito de saber que Cecil aceitou ajudar um vilão, mas ele explica dizendo que teve que escolher o menor dos dois males. E segundo ele, no final tudo acabou dando certo para todos. Mas não para todos, porque o Tech Jacket aparece segurando o corpo sem vida da agente Edelman. Marisol Velasquez, logo depois de convocar todos os heróis, de salvar o dia, foi esmagada pelos escombros da batalha. E apesar de Cecil sempre parecer indiferente com seus funcionários, dessa vez a morte de Marisol mexe com ele. Tanto que, ao receber o seu próximo assistente, o novo agente Edelman, um tempo depois, Cecil decide abandonar esse codinome, fazendo questão de saber o nome do seu funcionário. O nome desse novo assistente é Ben Kozlowski. E agora, na sala de Cecil, ele tem um mural repleto de itens pessoais dos seus antigos assistentes falecidos. Inclusive, um desenho feito pela filha de Marisol. Cecil estava cada vez mais humanizado. Algum tempo depois, El Chupacabra se prepara para o próximo estágio da sua reabilitação do alcoolismo. Ele precisa confortar as pessoas que foram, de alguma forma, prejudicadas pela sua bebedeira. E a primeira pessoa com quem ele com certeza quer se resolver era o Cast Iron. Mas o Cast Iron está morto, tendo sacrificado a sua vida para salvá-lo. Sendo assim, Chupacabra vai até uma vila da Sérvia para falar com a família do antigo colega. Só que ao chegar na fazenda dos Stokajovic, o Chupacabra conhece o patriarca da família, o tio do Cast Iron. Ele conta o que aconteceu e pede perdão pela morte do seu sobrinho. Mas o Sr. Stokajovic sabia de tudo. Ele sabia das atividades heróicas do Cast Iron e como ele morreu. E fala que o Cast Iron era uma desgraça para sua família. Isso porque a família Stokajovic não é uma família de fazendeiros. Eles são um cartel que trabalha com tráfico e extorsão. E Milo Stokajovic abandonou essa tradição familiar para se tornar o herói Cast Iron. E claro que dessa forma, um imenso confronto entre a família Stokajovic e o Chupacabra se inicia. Para piorar, toda a família tinha a exata mesma habilidade do Cast Iron de transformar sua pele em ferro. Mas o Chupacabra, mesmo em desvantagem, é habilidoso e usa sua inteligência para vencer. Ao encontrar o estoque de armas que eles tinham e usando bombas C4 para estourar a barragem de uma represa, assim ele inunda a fazenda, incapacitando todos os criminosos.
Com tudo resolvido, o Chupacabra chama os Guardiões do Globo para ajudar a prender a família criminosa do Cast Iron, acabando assim com as atividades dos Stokajovic. E o Chupacabra só conseguiu isso porque estava sóbrio. Essa era mais que uma simples vitória para o herói. Um tempo depois, era a hora do Best Tiger iniciar uma missão. A missão de eliminar todos os Guardiões do Globo. Aparentemente, Best Tiger foi contratado para trair e matar os heróis, e ele fez isso com extrema precisão. Ele começaria matando a Sra. Popper, para evitar teletransportes. Depois, mata o Kid Thor, Knockout e Garota Monstro os jogando na lava de um vulcão. Na sequência, ao voltar para a base, ele mata Le Brusier o enganando e explodindo uma granada nele. Rex seria morto com um tiro na cabeça. Logo depois, ele enfrentaria Outrun, Kabumerang e Yeti, matando a Outrun ao redirecionar um dos bumerangues explosivos do Kabumerang para ela, e mataria o Yeti de dentro para fora, e facilmente acabando com o Kabumerang a partir daí. Zandale tentaria desviar de um dos tiros do Best Tiger e seria atingido por outro. O Sansão Negro morreria com um jato inteiro sendo jogado em cima dele, enquanto a Pegasus seria pega no caminho. Então, na agência de defesa global, ele usaria os ricochetes da sua bala para desativar o controle dos Reanimen, e eles matariam Cecil e Donald. E por fim, atraindo Brit e o Supermorpho para um portal dimensional, eles seriam sugados. Ah, e o Chupacabra morreria com o pescoço quebrado, fácil. Usando as suas habilidades, Best Tiger destruiria a agência de defesa global e escaparia dali, com a missão cumprida. Mas tinha algo de estranho nessa história. Tudo isso eram imagens projetadas na mente do Best Tiger, porque o vilão Insônia, mesmo preso, estava tentando induzir o herói a cumprir essa missão secreta. Mas o Best Tiger, com a sua mente extremamente disciplinada, conseguiu perceber isso e enganou o Insônia. Ou seja, nada daquilo era verdade. E agora, Best Tiger, com um tiro ricocheteado, consegue incapacitar as habilidades mentais do Insônia. Basicamente o lobotomizando. Então, Best Tiger volta para encontrar os Guardiões do Globo e pede desculpas pelo atraso, dizendo que andou ocupado com outra missão. Depois que o Dinossauros inundou praticamente todo o planeta, as nações focaram os seus esforços na recuperação das cidades e no resgate de sobreviventes. E agora, as Nações Unidas estão realizando a sua primeira reunião desde que a tragédia aconteceu. A reunião acontecia em Nova York, com uma multidão de pessoas revoltosas causando todo tipo de problema fora dali. Inclusive com uma pessoa usando um dispositivo de controle mental para manipular gorilas e fazê-los até assaltarem um banco. E claro que os Guardiões do Globo estão a postos para controlar a situação. Mas a maior preocupação de Cecil nesse momento é a Coreia do Norte e o seu líder supremo, Cho. Ele sabe que a Coreia do Norte era aliada de Seth e vem recebendo recursos dele. Sendo assim, enquanto Cho tá ali naquela reunião em Nova York, Cecil enviou Best Tiger, Supermorpho e o agente Hunter para investigarem uma possível super arma que Cho e os seus homens podem estar escondendo na Coreia do Norte. Os únicos membros da equipe que não estavam em atividade no momento eram Kabumerang e Outrun, que estavam de folga juntos e estavam começando um relacionamento. Acontece que Best Tiger, Supermorpho e o agente Hunter se infiltram numa base secreta do governo norte-coreano, onde estava a suposta arma, mas eles não encontram nada, o local estava vazio. Enquanto isso, na reunião das Nações Unidas, demandas começam a serem feitas para que a Coreia do Norte pare qualquer tipo de atividade militar e foque na ajuda da recuperação das cidades. Mas nesse momento, com todos ali presentes, os líderes mundiais começam a ser assassinados. Existe sim uma super arma da Coreia do Norte, e essa arma era o próprio líder supremo, Cho. A situação agora era crítica. Cho usou toda a tecnologia de Seth nele próprio, e agora ele estava extremamente rápido e forte.
a ponto de até mesmo derrubar e ferir gravemente a garota monstro, o Chupacabra e o Sansão Negro. Nem mesmo Zandale consegue acompanhar a enorme velocidade do inimigo. Rex usa sua tecnologia para tentar entender essa super velocidade de Cho e descobre que ele consegue, na verdade, fazer pequenos teleportes de um lado para outro. Sendo assim, Cecil recorre à ajuda do Imortal, que usa um ataque aéreo para acertar Cho de surpresa. Mas mesmo assim, era inútil, porque além de forte e rápido, Cho agora também era praticamente invulnerável. Na Coreia do Norte, Best Tiger, Supermorpho e o Agente Hunter, agora acompanhados também da Sra. Popper, descobrem que existe um equipamento usado para dar as habilidades para Cho, mas ele estava completamente desmontado para evitar que fosse usado. Mas ali, os heróis encontram um cientista chamado Dr. Pak, um cientista capturado para ajudar nos experimentos do líder supremo. Experimentos esses que custaram a vida de muitas pessoas que foram usadas de cobaias, incluindo os assistentes do Dr. Pak. Sendo assim, Pak, de bom grado, os ajuda a reconstruir aquela máquina. Enquanto isso, em Nova York, Breach estava enfrentando Cho. E como os dois são invulneráveis, era uma batalha que parecia não ter fim. E então Cecil aparece. E para surpresa de todos, ele oferece a rendição não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. A vitória era de Cho, e dessa forma Cecil o leva para assinar os documentos oficiais da sua dominação mundial. Mas claro que era tudo uma armadilha. Cecil atraiu Cho para a Sala Branca, e com a tecnologia da Agência de Defesa Global, Cecil foi capaz de projetar imagens de distração, enquanto os heróis usavam a já restaurada máquina do Dr. Pak para contê-lo. A máquina não só enfraqueceu Cho, como conteve os seus movimentos usando a gravidade super densa. A ideia era prender Cho, mas parece que a calibragem da máquina foi um pouco exagerada. E como resultado, a gravidade super densa simplesmente esmaga Cho numa grande poça de sangue. Assim, o líder supremo Cho finalmente morre. Algum tempo depois, num dos satélites da Agência de Defesa Global, Cecil faz uma reunião. O que aconteceu com Cho foi longe demais, e ele não iria permitir que isso acontecesse de novo. Apenas guardar o globo não era mais o suficiente. Dessa forma, ele decidiu reunir uma equipe secreta, um grupo de Black Ops, que não iria só reagir, eles é quem iriam agir primeiro. Uma equipe formada por Homem-Lobo, Agente Hunter, Best Tiger, a Sra. Popper, Zandale, Clairvoyante dos Capes e, curiosamente, o Louva-a-Deus Assassino, que era um vilão, membro da Ordem. Mais um tempo se passa, e os Guardiões do Globo estão na sua base em Washington, em mais uma reunião com Rex, que vem recebendo relatos de atividades criminosas do Magnatac pela cidade. E mesmo que ele seja considerado um vilão de baixo escalão, ele orienta os heróis a ficarem de olho em qualquer atividade suspeita. Enquanto isso, Zandale percebe que Le Brusier estava entediado. Inclusive ele descobre que Le Brusier não é um cachorro, é uma cadela. De qualquer forma, Zandale decide ir para fora para brincar com Le Brusier, e com a sua super força, ele jogou um frisbee muito longe. Ao pegar o frisbee, Le Brusier acaba presenciando um cachorro sendo capturado por criminosos, e vai atrás deles. Ela se deixa ser capturada também e é levada até o covil dos bandidos, que tentavam ganhar dinheiro com rixa dos cães da rua. Então Le Brusier enfrenta os bandidos e liberta os cães, mas deixa alguns criminosos fugirem. E Le Brusier o segue até o líder da gangue, que era o próprio Magnatac. E com a sua super força, Le Brusier o derrota. Logo, Zandale e Knockout se encontram com Le Brusier, tendo seguido o sinal da sua coleira, e percebem que ela acabou sozinha com os inimigos, salvou os cachorros, e ainda, com aquele que ela presenciou sendo capturado, ela criou um laço de amizade, ou talvez algo mais.
5 meses atrás, no Rio de Janeiro, o ex-membro da Ordem, conhecido como Olho Vermelho, matou um traficante por ter roubado dele. Mas o homem tinha um filho chamado Davi, que viu tudo. E o Olho Vermelho o acolheu. No presente, o Olho Vermelho tem uma visita surpresa do Louva-a-Deus assassino agora. Acontece que, desde o ataque em Paris, todos os membros da Ordem se tornaram procurados internacionalmente. E a forma do Olho Vermelho combater isso é forjando a sua própria captura. Para o mundo, o Olho Vermelho foi preso na chamada Prisão Boitatá, no Rio de Janeiro. Mas na verdade, a prisão é uma fortaleza onde ele realiza suas próprias atividades criminosas e continua mantendo seus negócios ativos. O Louva-a-Deus assassino afirma que, apesar disso, a Agência de Defesa Global colocou uma recompensa pela cabeça de todos os membros da Ordem, mas nenhum herói aceitaria ir atrás deles por essa recompensa. É aí que o próprio Louva-a-Deus assassino entra na história. Ele aceitou trabalhar para Cécio em troca de entrar para o programa de proteção à testemunha, e não estava ali para uma visita social. Na verdade, ele era uma distração para que o resto da equipe especial de Cécio entrasse em ação. Nesse momento, o Homem-Lobo, levado pela Sra. Popper, invadem o local, num ataque surpresa. Mas o ataque falha quando o Homem-Lobo vê o pequeno Davi e hesita. Assim, ele é nocauteado por um forte ataque de raios oculares do Olho Vermelho. Mas a Sra. Popper e o Louva-a-Deus conseguem fugir. Ao ver que a operação não foi como planejado, Cécio contata Best Tiger e Clairvoyante. A missão agora era resgatar o Homem-Lobo e bater em retirada. O Homem-Lobo foi aprisionado e estava fraco por causa da falta da luz da lua na sua cela. Mas o pequeno Davi quer ajudá-lo, como se fosse um grande cachorrinho. Usando poderes psíquicos, Clairvoyante consegue manipular um dos guardas da prisão e eles entram facilmente, onde se encontram com o Louva-a-Deus. Os três avançam pela área, onde Claire diz que algo estava nublando seus poderes e até mesmo lhe causava dor. Então eles encontram uma enorme porta blindada e algo muito maior do que eles imaginavam estava sendo escondido ali dentro. Best Tiger e Louva-a-Deus conseguem destruir o portão e todos ficam horrorizados com o que encontram. Era uma enorme criatura alienígena aprisionada e emanando uma energia vermelha. E aparentemente a criatura estava furiosa. Enquanto isso, o pequeno Davi ajuda o Homem-Lobo e abre uma janela da prisão, permitindo que a luz da lua entre na cela, e assim ele recupera suas forças e consegue fugir da sua prisão graças ao garoto. Usando seus poderes, Claire descobre as origens daquela criatura alienígena. Ela vem de outro planeta, de uma espécie que domina e se alimenta de outros mundos. Essa criatura criou uma tecnologia que permitia se transportar entre planetas, mas aparentemente outros da sua espécie não gostaram disso e o sabotaram. Assim, ele foi transportado para a Terra, onde ficou imóvel e sem forças. Isso foi eras atrás, e o alienígena, sendo incapaz de morrer, ficou imóvel ali na região que hoje é o Brasil, até que as mudanças naturais o deixaram soterrado. Isso até que, durante uma escavação, um homem o encontrou. Esse homem é o agora Olho Vermelho, e a fonte dos seus poderes era o próprio alienígena. Conforme o Olho Vermelho vai matando pessoas com os seus poderes oculares, o alienígena vai ficando mais forte, até um dia conseguir se recuperar e se libertar. E quando isso acontecer, ele pretende dominar a Terra. Mas os heróis não pretendem deixar isso acontecer. Então Best Tiger decide destruir aquele local. Ele planta bombas C4 em toda a instalação. Ele entrega o detonador ao Louva-a-Deus e pede por 21 minutos para resgatar o Homem-Lobo e evacuar a prisão. Mas o Homem-Lobo já estava fora dali. Ele e o pequeno Davi estavam andando nas ruas das favelas do Rio de Janeiro, onde uma multidão enfurecida se reúne ao redor de uma limusine.
cobrando a governadora Sampaio, que era corrupta e fazia vista grossa para as atividades criminosas do Olho Vermelho. Mas acontece que a própria governadora é atacada pelo criminoso nesse momento. Isso porque o Olho Vermelho acredita que foi a governadora Sampaio quem o entregou para a Agência de Defesa Global. A governadora tenta explicar que não teve nada a ver com isso, mas o vilão não acredita, e ele a mata com seus poderes, na frente do Homem-Lobo, antes que ele pudesse salvar a mulher. Só que nesse momento, 21 minutos se passaram, e Best Tiger conseguiu evacuar a prisão, e acionando o detonador, a prisão Boitatá é totalmente destruída. Com isso, o alienígena é soterrado mais uma vez. Assim, por consequência, o Olho Vermelho perde os seus poderes. Ao perceber isso, a multidão, que até então não fazia nada contra ele por medo, parte para cima do vilão. E no processo, eles acabam pisoteando o Homem-Lobo também, que cai inconsciente, se separando do pequeno Davi. E quando o Homem-Lobo acorda, ele já tinha sido resgatado, e a sua equipe estava sendo retirada do local pelo agente Donald. Apesar de tudo, a primeira missão do grupo foi um sucesso. Com a queda do Olho Vermelho, um caos generalizado tomou as ruas do Rio de Janeiro. E no meio de toda essa confusão estava Davi, sozinho e desamparado. Mas os seus olhos agora brilhavam em vermelho. Davi talvez seria o novo portador do poder alienígena. Algumas semanas depois de todos esses acontecimentos terríveis, acontece algo bom. Acontece o casamento de Knockout e Kid Thor. Esse casamento contou com a presença de muita gente da comunidade super-heróica, incluindo o Invencível, os ativistas e, claro, os Capes, que foram a primeira equipe do casal. Quem também aparece no casamento são os Vikings, Nut e Rolf, os irmãos mais novos do Kid Thor. E como todo bom viking, esses dois causam grande confusão e destruição na festa de casamento, a ponto de brigarem com o Yeti por ele ser um gigante de gelo. A confusão se torna generalizada e praticamente todos os heróis na festa estavam brigando entre si. E por causa disso, a Sra. Popper decide dar o seu presente de casamento para o casal e os transporta para finalizar a cerimônia em Las Vegas. E assim, Knockout e Kid Thor se casam. Enquanto tudo isso acontecia, El Chupacabra passava por um momento difícil. Enquanto estava feliz pelo casamento dos amigos, ele teve a notícia de que o seu divórcio foi oficializado. E pela fragilidade emocional, ele teve uma recaída e bebeu na festa. Assim, ele chama pelo seu tutor da reabilitação, que vai ao seu encontro. E o tutor do Chupacabra era o próprio Titã, que o leva para a reabilitação, mesmo que à força. Só que o grande problema é que enquanto tudo isso acontecia até agora, em outros lugares, o Rei Lagarto começava uma nova recuperação. Ele ressuscita o Salamandra e a Iguana. Depois disso, na Indonésia, ele recruta um homem chamado Dr. Boot, que fazia experimentos ilegais em répteis para ser o novo dragão de Komodo. E usando um vírus especial para transformar vários dos seus soldados numa espécie híbrida de humano com lagarto como ele, a Liga Lagarto estava de volta. Enquanto isso, agentes da Agência de Defesa Global são enviados para a antiga base do Dinossauros, com o objetivo de encontrar e recolher qualquer tecnologia que foi deixada para trás depois da sua morte. Mas o que eles encontram ali, na verdade, são os soldados modificados da Liga Lagarto. Acontece que a Liga Lagarto continuava monitorando as atividades dos Guardiões do Globo, vendo, por exemplo, o Sansão Negro no seu evento comunitário anual em Baltimore, ou o Kid Thor e a Knockout em Lua de Mel em Las Vegas. O Rei Lagarto faz isso porque quer estudar os seus inimigos, que dependendo das cartas que serão jogadas, podem se tornar os seus futuros aliados. Só que, com a tomada da base do Dinossauros, logo chega ao conhecimento de Cécio de que a Liga Lagarto estava de volta. E diante dessa situação, com o perigo que a Liga Lagarto representava, Cécio convoca todos os Guardiões do Globo para essa situação. E conforme Cécio temia,
A Liga Lagarto realmente estava mais poderosa, perigosa e mais numerosa. Assim, com a grande quantidade de soldados inimigos, a luta é mais difícil do que eles imaginavam. E em pouco tempo, Knockout, Le Brusier, Outrun e Kabumerang são pegos pelos inimigos. No combate, o Sansão Negro é infectado por uma gosma do Salamandra e começa a perder o controle. Assim, Sansão Negro e até Zandale também são capturados. Por fim, Best Tiger também é imobilizado enquanto enfrentava a iguana. A situação estava ficando crítica, então Cécio chama por mais reforços. Chegam então o Invencível e o Imortal para ajudar na batalha. Mas a situação era pior do que todos imaginavam, porque o Rei Lagarto traz de volta Zandale, Kabumerang, Outrun, Sansão Negro, Knockout, Best Tiger e Le Brusier. Só que agora transformados em híbridos pelo seu vírus lagarto. Dessa forma, a Liga Lagarto agora tinha os seus próprios Guardiões do Globo. Enquanto isso acontecia, o Chupacabra é levado pelo Titã para um grupo de alcoólicos anônimos diferente. O próprio Titã foi um alcoólatra no passado e sabe que é diferente tratar a sua situação como civil ou como alter ego. E Francisco Vasquez já tentou antes. Agora era hora de reabilitar o Chupacabra. Assim, esse grupo é formado tanto por heróis como vilões, integrantes em reabilitação, como a Cinética dos Ativistas, além de Clairvoyant e o Demônio Vermelho dos Capes, junto com vilões como Octoboss e Elefante. E apesar de estarem de lados opostos no dia a dia, ali todos são uma única família que se apoia na luta contra o vício. Dessa forma, se sentindo acolhido, El Chupacabra se junta a eles. De volta na base do Dinossauros, parecia impossível realizar uma transformação genética daquelas em questão de minutos. Mas o Rei Lagarto conta que essa transformação começou há 35 semanas atrás. A cada confronto entre os heróis e a Liga Lagarto, eles deixavam uma marca, sejam arranhões, mordidas ou coisas do tipo. E cada marca era uma infecção que transformaria sua genética gradativamente. Tudo que faltava era um gatilho para essa transformação acontecer. Assim, o Rei Lagarto manda os modificados Guardiões do Globo para atacarem os seus antigos companheiros. Mas ele tem uma surpresa, porque mesmo tendo seus corpos modificados, as suas mentes continuam intactas. Ou seja, eles continuam sendo inimigos da Liga Lagarto. O Rei Lagarto acreditava que, ao deixarem de ser humanos, os alterados se juntariam a ele de forma voluntária. Mas ser humano não é o que faz deles serem heróis. Dessa forma, a Liga Lagarto é derrotada. E o rei é espancado quase até a morte pelo Kid Thor, que ficou furioso pelo que ele fez com a sua esposa. Mas a ameaça ainda não tinha acabado. Acontece que a base do Dinossauros era alimentada por energia geotérmica. E como uma espécie de plano de contingência, o Dinossauros tinha plantado embaixo da sua base pequenas bombas nucleares que poderiam dispersar uma grande onda de calor por toda a atmosfera, o que mataria todos os seres vivos que não fossem de sangue frio, como peixes, répteis e anfíbios. Para piorar, aquela não era a única base do Dinossauros. Existiam mais duas, uma no Wyoming e a outra na Nova Zelândia, todas com a mesma bomba embaixo delas. E ao ser derrotado, o Rei Lagarto ativou todas essas bombas. A catástrofe seria até mesmo maior do que a inundação provocada pelo Dinossauros. Sem tempo a perder então, eles enviam o Invencível e o Imortal para Wyoming e para Nova Zelândia, enquanto Brit desce para tentar eliminar a bomba daquela base. E apesar das dificuldades, o Invencível e o Imortal conseguem fazer a sua missão. Mas eles não conseguiriam voltar a tempo de eliminar a terceira. O Brit consegue chegar na terceira bomba, mas apesar da sua invulnerabilidade, ele não tem super força. Era o seu uniforme que o ajudava. Só que, para piorar, o seu uniforme simplesmente derreteu com o calor.
Tudo parecia perdido e os heróis começavam a evacuar a base. Mas Best Tiger tem uma ideia. O Kabumerang poderia destruir a bomba. Isso porque uma habilidade que o Kabumerang tem, que nem ele sabe que tem, é a telecinese. Porque é graças a essa leve telecinese que ele pode manipular os caminhos dos seus bumerangues. Era um movimento inconsciente do Kabumerang, mas que o Best Tiger percebeu e acredita que poderia ser usado para destruir aquela bomba. Sendo assim, Best Tiger cobre os olhos do Kabumerang com a sua faixa para ajudá-lo a se concentrar. E diante da situação crítica, o Kabumerang usa suas habilidades, tanto de telecinese como de energizar explosivos, para simplesmente desativar todas as máquinas daquela base. E por consequência, a bomba também é desativada. Finalmente, tudo foi resolvido. De volta à base da Agência de Defesa Global, Rex cria uma tecnologia para restaurar todos os heróis modificados de volta ao normal. Com seu traje destruído, o Breach volta a usar o seu uniforme antigo. E quem também aparece ali agora é o Chupacabra, que apesar de não ter conseguido ajudar os heróis nesse último confronto, está satisfeito por estar cada vez mais perto da sua recuperação. De volta na sua casa, Breach se encontra com a sua esposa Jessica, que fica satisfeita ao ver o marido de volta com seu antigo uniforme, falando até mesmo para usá-lo mais tarde, na noite de boliche que ele lhe deve. E enquanto Breach espera Jessica terminar de se arrumar, ela pergunta como foi o seu dia. E Breach diz que foi nada fora do normal. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 18.1 de Invencível é quase uma antologia. Não tem uma história única, uma linha narrativa. São histórias pequenas, com edições únicas ou com duas para contar uma história focada num dos heróis dos Guardiões do Globo. Algumas edições são sim muito boas, outras nem tanto. As que mais me incomodam na verdade são as últimas. Mas de qualquer forma, a história no geral abrange e expande mais o universo de Invencível com uma boa narrativa completa e com a arte que, na minha opinião, é a melhor da franquia, até mesmo se comparando com a série principal. E de qualquer forma, esse é o último spin-off até o momento. É o último desvio, a última história paralela, deixando o caminho livre para a reta final de Invencível, que vai direto agora até o volume 25. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.